Bom, gente, boa tarde. Hoje provável que vai ser a nossa última aula. Nós vamos dar seguimento ao assunto evolução anímica. Deixa eu ver o que eu vi aqui. Isso. No entendimento, né, que as obras de Kardec abordaram mesmo a partir do momento em que o espírito está no reino nominal, e foi por ali que ele foi. Quando ele viu que estudar a origem tinha mais coisas que precisavam ser equacionadas, como a gente viu na última aula, o livro A Gênese deixou isso bem claro, né? Ele se restringiu a falar tão somente da nossa evolução, tá bom? Então, mas ele não deixou de fazer, né, alguns questionamentos, principalmente no livro dos Espíritos, que nós vamos ver, para tentar ver se ele podia obter algumas informações sobre a origem. Foi só quando ele chegou na Gênese que ele viu que tinha que ter muito mais coisas para abordar. Mas a gente vai ter a oportunidade aqui de ver que essa questão da evolução do princípio inteligente pelos reinos até chegar no reino nominal individualizar, ela foi uma questão abordada em outras culturas, em outras filosofias também. Então, é claro que a gente vai trazer uma abordagem aqui próxima à doutrina dos espíritos, mas que também não é fechada, não está fechado a abordagem, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como é que foi o caminho que o Kardec tomou, em princípio, no livro dos Espíritos, porque ele tinha curiosidade de entender a origem do espírito, como é que começa essa trajetória do espírito, aqui na dimensão material. Então, do livro, na pergunta 604, ele pergunta assim: pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, então já se sabia que existiam animais nos mundos superiores, tá? São sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Se tudo evolui, por que o pobre do animal também não evoluiria? E aí ele coloca assim: tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender. Isso em 1857, mas que hoje a gente ainda viu pelas lacunas científicas que a gente estudou nas outras aulas, que a gente ainda não compreende com perfeição. E mais para frente ele fala assim nessa pergunta: por um esforço de inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Então não foi só de evolução intelectual, nós tínhamos que ter alguma evolução moral também, porque ele disse: a gente tem que se apartar do orgulho, que é uma das chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, só quando a gente estiver mais apartado é que a gente vai poder aprofundar. Isso foi tratado na segunda parte do livro dos Espíritos, quando ele falou do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, aqui os espíritos vão deixar lacunas, né, sobre a lei de progresso, que tudo está sujeito à lei de progresso. A lei de progresso é uma lei de Deus que a gente estuda na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, se tudo está em progresso, os seres inferiores também têm que estar em progresso, porque a lei de Deus existe um princípio de unidade, assim no macro, assim no micro. É um princípio de unidade que existe em tudo. Então, os seres inferiores também vão evoluir. Mas aí é que Kardec tentou fazer pergunta, mas não cabia a ele, nem dava tempo naquela época. Ele fez muitas perguntas no livro dos Espíritos, até que ele chega uma hora, ele se cansa, e no livro A Gênese ele deixa então declarado que ele só ia falar do reino nominal e ponto final. A partir do momento em que o espírito entrava no reino nominal e ponto final, porque ele viu que
não dava tempo para isso, tá? 607. Disseste que o estado da alma do homem na sua origem, olha aí, estava buscando a origem, que sua inteligência apenas desabrocha. Não, eu pulei, né? Disseste que o estado de alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Aonde que ele passa? Um período antes, para depois ele, já desabrochar com uma razão, com uma consciência. Kardec faz essa pergunta. E aí os espíritos vão deixando cola para a gente no meio do caminho, para posteriormente a gente ampliar essas perguntas, ampliar essas lacunas. Numa série de existências que procedem o período a que chamais humanidade. Então, não foi como homem, ele passou por uma outra fieira de evolução. Outros reinos, né? Mas Kardec ainda não sabia disso totalmente. Provavelmente Kardec tinha notícia por outras correntes filosóficas sobre essa ideia, mas ele tinha que obter essa resposta dos espíritos. E aí a 607. 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Quer dizer, Kardec já tinha entendido. Então, o princípio inteligente passou pelos outros reinos até chegar a humanizar-se? Já não dissemos, resposta deles, que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Então, é fato, ele responde que sim. Lá no final, portanto, é passando pelos seres inferiores da criação que o princípio inteligente se individualiza e se torna espírito. Então, ele já me deu duas informações. A gente passa como princípio inteligente e só então, quando a gente vai ingressar no reino nominal, que a gente individualiza porque a consciência dilata. Isso é uma coisa bastante importante. Ok? E entenda, eu estou falando que a consciência se dilata, tá? Não é que a gente ganhe uma consciência. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Qual foi aquela questão ali? Só a questão do 607A. Tá? Depois eu vou passar o material. Eu vou passar assim. Tá? E aí ele continua assim, 540, um pouquinho antes, porque Kardec vinha futucando, né? Porque o negócio dele era querer saber. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, então já se sabia que os espíritos exerciam ação no fenômeno da natureza, olha aí. Quais são os fenômenos da natureza? Vento, chuva, né? E vai por aí afora. Então, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com o conhecimento de causa usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Então, já se sabia isso, Kardec já sabia disso, que os espíritos operavam. Vocês lembram aquela passagem que Jesus aplaca a tempestade, que ele dá uma ordem para? Essa passagem está muito relacionada a esses espíritos que estão iniciando no processo de humanização. Eles trabalham nesse negócio de controlar, de manter as questões climáticas. Então, acredita-se que quando Jesus deu essa ordem, esses espíritos operaram ali a dispersão da tempestade. Olha que interessante, essa colocação de Kardec é de 1857. Resposta dos espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou a ser por átomo. Ora, pergunta científica, pergunta filosófica. O que o átomo está fazendo no arcanjo, o arcanjo está fazendo lá no átomo? Melhor a pergunta. Então, em potencial, essa resposta nos deixa bem claro. Começamos todos lá, mas tínhamos já uma consciência que estava em germe, que iria se abrir, se desabrochar na medida em que a gente estagiasse.
Eu só estou colocando isso para a gente entender que não é quando a gente entra no reino nominal que a gente ganha uma consciência. A gente não ganha, a gente já desperta aquilo que traz o potencial. Mas é claro que essa pergunta filosófica poderia ter sido mais profunda ainda, porque olha só, nós não vimos lá no início que o mundo material poderia nunca ter existido? Então, como é que fica isso aí agora? Entende? Tem muito mais lacuna para ser preenchida do que só isso. A coisa é muito mais profunda. Foi por isso que Kardec se limitou a colocar o estudo do homem para lá, só do homem, só quando o espírito ingressa no reino nominal. Porque ele tinha que fazer essas perguntas. Mas e para trás? Teve um para trás. Porque se a gente sabe que o mundo, né, o mundo material, nunca poderia ter existido, né? Não foi isso que foi colocado lá na introdução do Livro dos Espíritos? A gente viu isso aqui, né? Se o mundo material poderia nunca ter existido, a gente não teria começado por ali. Então me parece que tem mais coisa para trás que ele deixa para a gente, ok? Isso é só para fazer a gente pensar. Então o que a gente vai contar aqui é um pedaço daquilo que ainda tem mais coisa para trás hoje, entendeu? Mas que não tem dentro da doutrina dos espíritos, tá? Mas está lacuna aí, É o que dá, a gente dá conta para agora, né? É o que dá conta, mas isso tem respostas por aí, mas é o que dá conta, tá? Então vamos lá. Boa tarde. E aí que eu fiz a pergunta ainda para vocês, o que o anjo está fazendo lá no átomo, né? Até porque se nós sabemos também que o átomo nem poderia não ter existido de repente, não dessa forma aí que a gente está imaginando, porque o mundo material poderia nunca ter existido. Então me parece que tenha mais alguma coisa que a gente não está entendendo ainda que está anterior. Como assim? Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Né? E aí eu vou voltar aquelas partes todas do Evangelho. No princípio era o verbo, Deus é Espírito. Como assim? Temos mais aí tem mais uma lacuna científica. Tem mais uma. Tá? Isso é só para a gente relembrar. Lembra que a gente também citou Emmanuel quando ele falou do monismo? Que tudo derivaria de uma substância única e que daria origem a tudo? Daria origem a tudo isso. Inclusive o espírito procederia dali também. Por isso que eu digo que tem mais coisa para trás ainda. Tá? Isso aqui é só hoje para fazer esse slide, para ir botando vocês para caçarem, para pensarem, para refletirem. A gente não pode passar por cima disso aqui e fazer de conta que isso foi equacionado. Isso não foi equacionado, não está aqui equacionado. E aí então nós vamos ver que já do tempo do próprio Kardec já haviam autores, celebridades, estudiosos que já concordavam com a evolução do princípio inteligente pelos reinos, contemporâneo de Kardec. Nós vamos ter de cara Leon Denis e Gabriel Delany. Tanto que tem um livrinho do Gabriel Delany que se chama Evolução Anímica, que a gente usou aqui. Tá? E eles vão falar dessa evolução do princípio inteligente pelos reinos afora. E mais tarde, através da mediunidade de Chico Xavier, nós vamos encontrar isso também reforçado com outras características, com outras abordagens. Nós vamos encontrar isso na obra de André Luiz, principalmente evolução em dois mundos, que é o mundo espiritual e o mundo material. Tá? Emmanuel deixa isso, Caibar Chute, Joana de Ângeles e principalmente o Dr. Jorge André. Deixa uma teoria para a gente, tá? Não vamos bater isso, não vamos bater o martelo quando eles colocam as suas posições, principalmente o Dr. Jorge André, que é o que a gente vai abordar aqui. A gente não pode fechar e dizer, é exatamente assim. Não, ele dá uma ideia para a gente que pode ser que posteriormente isso vai abrir de uma outra forma, entendeu?
Mas tem que ter alguém atrevido para ir trazendo essas informações. Se não tiver, a gente fica no mesmo lugar. Mas não significa que a abordagem que traz o Jorge Andréa para a gente, ela já fechou tudo, já equacionou tudo. Não significa isso, tá? Mas a gente se utiliza para poder entender um pouquinho mais. Então, do átomo ao arcanjo, que começou um dia por ser átomo, como a gente viu na 540, o que a gente sabe que tem uma trajetória que o espírito faz, que ele vai começar lá no mineral, no vegetal, no animal, hominal, e que nós vamos passar depois do hominal para o angelical. É o nosso próximo passo. Que coisa boa saber isso. Provavelmente tem mais coisa que a gente desconhece, é óbvio, né? Mas o para trás a gente já passou, para trás já. Mas a gente tem pelo menos a notícia de um para frente para a gente. Que coisa boa. No reino angelical vai evoluindo como um espírito cada vez melhor, né? E aí tem mais coisas lá para frente que um dia a gente vai descobrir. Emmanuel, no livro Consolador, na questão de número 7, é um livro muito interessante, ele é perguntado para ele o seguinte, que esse livro é um monte de perguntas que se fazem para Emmanuel, né? Aí depois eles lançam esse livro em 3 aspectos. O aspecto filosófico, científico e religioso, tá? O livro é dividido em 3 partes. Pergunta-se assim: existe uma lei de progresso para a individualização química? Olha lá, está falando de que reino? Do reino mineral. Existe um processo? Vamos ver lá. Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individualizações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individualização é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo círculo vital na ascensão para o seu destino. Então já existe ali mesmo, é um reforço feito pelo Emmanuel com outras observações aí. No livro Emmanuel, por Emmanuel, no capítulo 36, que vai falar assim: aos trabalhadores da verdade, a trajetória das almas. Olha o que Emmanuel fala neste livro, muito interessante. Da irritabilidade à sensação. O que é irritabilidade? Vocês não são obrigados a saber isso, né? Irritabilidade é uma sensação que não foi definida, foi uma sensação que não foi definida como um toque, uma pressão, um calor ou um frio, entendeu? Não se sabe, apenas se sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não se sabe definir que coisa é essa. Por exemplo, se eu toco uma planta, ela não sabe que eu estou tocando com a minha mão. Se eu aperto ela entra em sofrimento, mas não sabe que isso é pressão, tá? A gente sabe se o toque de alguém foi um suave carinho, se foi algo que me arranhou, se foi algo que fez uma pressão muito forte, foi um cutuco, não sabemos isso? Te cutuquei, né? Mas nos seres inferiores, eles sabem que acontece alguma coisa, mas não sabem dizer que tipo que é. É uma sensibilidade, é uma sensação rústica, rudimentar ainda, que não se define por características específicas, como a que eu disse, se foi um toque, se foi um arranhão, se foi uma pressão, ok? Então é algo ainda muito elementar. Da irritabilidade à sensação, da sensação à percepção. Qual a diferença de sensação e percepção? Vocês estão sentindo o pé de vocês dentro do sapato? Estava aí o tempo todo, mas porque eu falei, vocês tomaram consciência. Isso é percepção, quando a gente toma consciência de uma sensação.
Vocês estão sentados aí, né, na cadeira, os seus bumbuns, se eu pedir para vocês começarem a prestar atenção, tá mais assim, tá mais assado, sei lá o que, né? Ou tá gelado ou não tá, ou tô bem acomodado ou tô mal, enfim, né? A sensação estava ali o tempo todo, mas a percepção é quando eu dou uma atenção para ela, é quando eu foco a minha atenção, a minha consciência para ela. Mas ela estava ali o tempo todo, ela não fugiu, tá? Então, vou repetir: da irritabilidade à sensação, da sensação à percepção, da percepção ao raciocínio, porque a gente começa a perceber o mundo e começa a fazer comparações e a dar definições, porque a gente tem a razão, ok? Quantas distâncias preenchidas de lutas, dores e sofrimentos. Para a gente chegar até aí, imagina quanta dor e sofrimento. Começamos lá no elementar, no mineral. Quanto tempo, quantos milênios será que não passamos? Fomos para o reino vegetal, quanto tempo lá não ficamos? Fomos para o reino animal, quanto tempo lá não ficamos? Tudo isso são lutas que a gente teve que empreender para abrir essa consciência que estava em germe, dores e sofrimentos, porque esse mundo material é um mundo de dor e de sofrimento. Vocês já pensaram o que é ser animal na natureza? Passarinho. Um dia que está muito frio, dá uma dor no coração, porque passarinho não tem coberta. Vocês sentem frio. A gente está desmatando, cada vez eles têm menos locais para se abrigar. Eles não podem ficar voando muito tempo quando está chovendo. Se estiver chovendo forte, nem voar não pode. À noite, o passarinho não tem grande visão, tem que ficar quieto. Ser animal da natureza não é mole. Não é mole. Não é? Todavia, desses combates necessários, promana o cabedal de experiência do espírito em sua evolução gloriosa. A racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico que a Terra lhe pode prodigalizar. Ela simboliza uma auréola de poder e de liberdade que aumenta naturalmente os seus deveres e responsabilidades. Ou seja, quanto mais eu sei, ou quanto mais eu me liberto, por exemplo, dos instintos, mais eu vou ficar preso, mais eu vou ter liberdade, né, de consciência, de raciocínio, de atitude. Mas mais eu tenho também o quê? Responsabilidade. É isso que a gente não quer, né? A gente quer liberdade sem responsabilidade, que é o que a gente está vivendo nessa época, nesse período da humanidade. Todo mundo quer ter o direito de fazer tudo, só não quer assumir, exatamente. Não quero ser incomodado. Eu posso até incomodar, mas eu não quero que ninguém me incomode, né? Já tem um tempo, eu li uma reportagem, né, que foi postada no Instagram, num desses jornais de Petrópolis, não sei qual era, se era Diário, qual era, Tribuna, que tem uns bares ali na Dr. Nelson Saerp que fazem barulho até tarde da noite. Então, a vizinhança não dorme, dá parte, a polícia vai lá, né, e manda fechar, e manda não sei o quê. Aí os comentários embaixo, fui olhar. Muita gente colocou assim: onde está o meu direito de se divertir? Eu pensei assim: e o direito das pessoas dormirem? Onde que está também, né? É fácil a gente querer o direito de se divertir. Eu quero saber onde está o direito dos outros de descansar. Porque você lá sabe da vida do outro, sabe lá se ele tem que trabalhar duro o dia inteiro, que profissão que ele assume, aquela hora é a única hora que ele vai ter para dormir. Você vai ter talvez o dia seguinte para dormir, mas ele talvez não tenha. Então, olha só, é interessante, a gente vai vendo como o individualismo humano, né? Onde está o meu direito de se divertir? Isso é um absurdo, colocou algumas pessoas. Eu falei assim: gente, para o mundo que eu vou descer. Eu pensei assim, então, quer dizer, eu para me divertir não tem problema se eu perturbo a vida dos outros? Não tem, né? Só não posso ser perturbado, porque eu preciso me divertir. Então, eu estou dando só um exemplo, né? Como a gente ainda é umbigo, né? Deixa eu ver onde que eu estou. A conquista do livre-arbítrio compreende as mais nobres obrigações. Chegando a esse ponto, o homem se encontra no limiar da existência em outras esferas, onde a matéria rarefeita oferece novas modalidades de vida em outras mais sublimes manifestações, as quais escapam naturalmente
a insuficiência dos vossos sentidos. Então, provavelmente, à medida em que a gente vai evoluindo, né? Nosso mundo, por enquanto, é de provas e expiações, vai ser regeneração, vai ser ditoso. A gente vai para mundos celestes quando for espírito puro. Provavelmente há mundos que não sejam tão materiais quanto esses, vocês concordam? Como a gente vai se desmaterializar num lugar tão material que exige de nós um serviço material, uma vida material? Então existem outras formas de vidas, de viver, de evoluir, que a gente está longe de poder compreender isso daí. Mas como isso se dá? E aí que a gente vai ver como é que vai passar, né? Como serão os patamares entre os reinos. Vamos lá. Isso são só umas colocações da Joana de Ângeles que depois vocês terão, tá? Só coloquei como mais uma, para mostrar que a Joana de Ângeles também, ela também concorda que o princípio inteligente vai estagiar no mineral, vegetal, animal, até chegar ao aminal e depois, então, ao angelical. Isso foi só para deixar como uma informação. Então, nós já sabemos que a gente vai, né? Eu coloquei isso de uma forma bem resumida para vocês. O nosso ponto de partida, de onde a gente entende, compreendendo que tem o para trás que a gente não sabe, mas, ao que parece, o princípio inteligente, ele começa a sua jornada de abertura de consciência no reino mineral. Se a gente pegar a nossa tabela periódica, a gente vai ver que toda a mudança, toda a transformação de um elemento para outro, ele vai se dar por quê? Por um processo de atração e repulsão. É assim que acontece nas camadas atômicas dos átomos. Atrai um outro elemento, vai fazer uma outra substância química, aí a outra substância química atrai um outro elemento que vai gerar uma outra substância química cada vez mais complexa, porque se a gente pegar o hidrogênio, ele é uma molécula muito simples, mas depois a gente vai vendo que essa complexidade vai aumentando dentro da tabela periódica. Mas basicamente ali, o que a gente está aprendendo é atração e repulsão, e com isso a gente vai fazendo combinações diferentes. Essa atração e repulsão que a gente está aprendendo ali no reino mineral é um aprendizado que ele vai ser dilatado e aprofundado muito lá na frente, quando a gente estiver nessa condição individualizados. Porque o que lá atrás a gente estava aprendendo apenas a gerar novas fórmulas químicas mais complexas, é bem verdade, mas que a gente fazia por atração e repulsão, e os elementos químicos, não sei se vocês sabem, mas eles têm uma forma geométrica, todos, né? Molécula de água tem uma forma geométrica, todos eles têm uma forma geométrica. A gente estava aprendendo a forma e a variedade de elementos, aprendendo a formar uma variedade de elementos através de um único aprendizado, digamos assim, a atração e repulsão. O que mais tarde aqui hoje, para a gente aumenta esse degrau de informação. Hoje a gente tem simpatia e antipatia, né? Quando eu simpatizo, eu quero próximo. E quando eu antipatizo, o que eu quero? Bem distância, repulsão. Se a gente pudesse, mandava para Marte, né? Então, aquilo que um dia começou só agregando para formar novos elementos químicos, novas formas desse aprendizado, ele mais tarde arquivado, vai ficar arquivado na gente, vai lá, está arquivando, vai estar sendo essa informação, para mais tarde a gente elaborar mais essa atração e essa repulsão. Vamos lá. Então, no princípio, no reino mineral, o princípio inteligente, ele está lá estagiando, aprendendo atração e repulsão, e que mais tarde a gente vai
chegar na simpatia e antipatia, mas o ponto máximo disso que a gente precisa superar as antipatias, não precisa? É da lei de Deus a lei de amor. É uma coisa engraçada, né? É da lei de Deus a lei do amor. Mas por que a gente insiste em se olhar separado? Por que a gente insiste em não perdoar? Por que a gente insiste em antipatizar? Porque é da lei de Deus que a gente vai ter que se amar. Olha que interessante. É uma luta que a gente vai empreendendo, que a gente só sofre muito porque a gente é teimoso, porque a gente não quer dar o braço a torcer, não é assim? Porque tem como eu deixar de amar o outro? Eu posso ir negando essa questão, mas um dia vai vir que eu vou ter que aceitar. Né? Ali, só para vocês verem que as próprias moléculas, né? H2O, a água lá, ela tem uma forma triangular, olha que interessante. Então a gente aprendia a forma e a variedade. Até que um dia tudo isso combinado vai dar origem a uma galáxia. Em pensar que um dia a gente de espírito perfeito vai ser puro e vai se tornar um espírito crístico que vai poder fazer um planeta, uma galáxia, olha que chique. Né? Isso é bom demais, né? E aí a gente vai vendo, tá vendo? E essa aprende destruindo aquilo que no futuro vai ser o nosso corpo espiritual e depois o nosso corpo material, que a gente não vai ter que aprender uma forma, manter uma forma. Esse corpo aqui é mantido por nós. Nós o mantemos, nós o criamos e nós o mantemos. E é uma outra coisa que eu fico pensando filosoficamente, a gente criou esse corpo, aí esse corpo dá um defeito, a gente fica, meu Deus, tipo assim, vê aí o que o senhor fez de errado, conserta. Mas peraí, não foi Deus, né? Eu acho tão engraçado essa nossa terceirização, né, de problemas, a gente empurra sempre para frente. Então, a gente vai aprendendo a forma para que um dia a gente possa, individualizado, manter um corpo espiritual e um corpo físico. É uma informação básica. Tudo lá traz que começou por atração e repulsão. Ele vai se tornando algo mais complexo. E aí a gente vai ingressar no reino do mineral para o reino vegetal. Eu vou ler só essa passagem de um livro psicografado por Chico Xavier, da mãe dele, a Maria João de Deus, no capítulo 36, intitulado A Luz e a Flora do Além. Coloca-se assim lá. Alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores dos decretos do Altíssimo, auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas, de seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. A gente que estava lá no reino mineral, como é que a gente vai passar para o vegetal? Alguém tem que ter uma consciência de que a gente já está preparado, porque a gente não tem ainda consciência, tem? Não. Quem é que faz isso? Esses espíritos que já deram um passo mais à frente, eles vão nos ajudar nesse processo de subindo essas escadas. E a gente ainda acredita que não precisa dos outros. Olha que coisa, né? A gente precisou sempre e continua precisando. E a gente ainda acredita que o individualismo é a melhor forma de vida. E não é. Então, quem ajuda a gente a trilhar por todos esses reinos, nos ajudando, nos direcionando, são esses espíritos mais evoluídos que vão ajudar. Então, olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Porque se eu já aprendi atração e repulsão, como é que eu vou saber que tem mais coisas dentro da tabela periódica que eu preciso aprender, que eu preciso saber? Eu não vou saber, eu não tenho consciência, tem? Não. Então eu preciso que alguém vá direcionando a minha evolução. É como a criança. Até a criança descobrir que ela pode andar de pé, se ninguém ensinou ela a andar de pé, o que vai acontecer? É capaz dela ficar andando de 4. Não é assim?
A gente precisa dos outros para ir elaborando as nossas informações. A gente pode até aprender, mas vai levar muito tempo. Imagina se não tivesse ninguém para ensinar a gente a ler e a escrever, um professor. Quanto tempo a gente ia levar para conseguir fazer isso? Talvez conseguisse, mas sozinho levaria muito tempo. No vegetal, então, lá onde nós vamos fazer outros aprendizados, o primeiro aprendizado é a irritabilidade. Lembra que eu falei para vocês que a irritabilidade era uma sensação ainda primitiva, rústica, que não dava para a gente decifrar se era calor, se é frio, se é toque, se é espeto, se é o que é, não dá para saber. Sabe-se que está acontecendo algo, só não sabe o que é. Então, portanto, se eu acender um isqueiro perto de uma planta e queimar a folha dela, ela vai falar assim, ui, vai pular e vai sair para o lado. Ela vai ficar ali, vai ser queimada até o final. Porque se fosse assim, as árvores, quando a gente botava fogo nas florestas, elas saíam correndo para cá e falavam assim, leva o bombeiro para lá que está pegando fogo. Elas vinham correndo. Elas não têm essa sensação definida, então elas vão definhar até o fim por não saberem se defender. No entanto, se eu tiver com a minha mão aqui, tiver uma vela, eu estou conversando com vocês, eu estou distraída, eu botar a mão, o que eu vou fazer? Reflexamente, eu vou tirar porque eu sei que é um calor e que o calor em excesso, ele é nocivo, ele vai queimar minha pele. Então, por uma atitude reflexa, eu já tiro. Mas ali nos vegetais não tem isso, né? Mas é o prelúdio para um dia evoluir, se tornar sensibilidade e um dia evoluir, se tornar o quê? Percepção. Mas começa tudo ali, como irritabilidade, algo não definido, para depois se tornar algo já definido e especializado, e depois, através da consciência, eu perceber, definir e dirigir. Olha que interessante. Todos os aprendizados, apesar de parecerem pequenos e insignificantes, eles são de suma importância. O que poderia, talvez, pensando aqui, para mim está sendo um pouco complicado, né, nessa questão, é pensar o princípio, a própria princípio inteligente do mineral. Sim. Isso, eu vou aprofundar isso e estudar isso. Agora, nesse caso, no vegetal, poderia-se dizer que a sensibilidade ela se apresenta, por exemplo, quando ela reage a um toque, ou quando ela reage, por exemplo, com uma produção química de autodefesa. Seria essa sensibilidade? Já começa se especializando, tem né? uma certa consciência de não que tem eu tô sendo consciência, ameaçada. não tem consciência. Ali ainda é irritabilidade. Em algumas já se torna, como nas carnívoras, uma sensibilidade. Eles acreditam que a planta carnívora não é o elo perdido, né? Mas seria algo que seria a passagem do reino vegetal para, por exemplo, o reino animal. Assim como o cristal, eles acreditam que seja algo que possa ser o intermediário. Sendo que o elo perdido mesmo, que Darwin buscava e que todos querem saber, nas obras de André Luiz a gente sabe que esta passagem ocorre a nível espiritual, no plano espiritual, fora daqui, não ocorre aqui. Então o elo perdido está na vida espiritual. A gente tem aqui embaixo alguma coisa que é próxima, mas não é exatamente o elo perdido. Não é exatamente o elo perdido, entendeu? Essa passada é ali. Por exemplo, os espíritos que cuidam da natureza. Algumas culturas antigas denominaram esses espíritos de gnomos, fadas, duendes, porque eram semelhantes a gente, mas tinham uma característica diferenciada. Semelhante, mas não era humano. Essa fase de transição, você vê, onde que ela está ocorrendo? Fora da dimensão material, numa dimensão espiritual, ajudando a controlar a natureza. Então isso tudo ocorre fora da nossa dimensão material. Por isso o elo perdido mesmo está na dimensão espiritual e não na dimensão material, até onde eu entendo, estudo e pesquisei. Esse elo que o Darwin procurava não está aqui porque ele não está aqui mesmo.
né? A gente tem os mais próximos, mas não está. Não sei se eu me fiz entender, tá? Então, o princípio inteligente ali, que passou, né, estagiou por ali, ele vai aprender a irritabilidade até que ele vai aperfeiçoando isso. Nas plantas carnívoras está mais aperfeiçoado e no animal muito mais ainda, né? Porque o animal já sabe o que é dor, frio, o que é calor, o que machuca, o que é nocivo, o que não é. Tanto que o animal se defende, ok? A planta é o que eu disse para vocês, ela não se defende. Eu vou botar um isqueiro embaixo da folha dela, vou queimar, ela vai ficar ali até ela ser destruída. O animal não, se eu botar na patinha dele, que pecado, né? Mas se eu acender um isqueiro na patinha dele, tadinho, ele vai imediatamente tirar, vai se defender, vai embora, tá? Mas são princípios de aprendizados que servem de base para o aprendizado seguinte, que será um aprendizado mais complexo, ok? A gente nunca despreza o que está atrás, porque o que está atrás serve de base para a construção do para frente. Então, a gente vai ver nas plantas, ela vai, através da sensibilidade dela, que ainda é uma sensibilidade muito primitiva, ela vai buscar, né, o tropismo, o sol, o heliotropismo, né, pegando a luz solar, não só para a produção, principalmente pela produção de fotossíntese, mas ela também vai aprender a buscar, através das suas raízes, as energias telúricas, os suprimentos da Terra. Isso tudo ela está aprendendo através da irritabilidade, da sensibilidade. Ela vai buscar na Terra elementos para se manter viva, e vai buscar no Sol elementos também para manter o seu ciclo de vida e passar avante. Isso tudo faz parte dessa irritabilidade que ela está aprendendo, da sensibilidade primitiva, ok? Que será de suma importância para frente, para ela se manter a espécie dela e nos ajudar também, porque através da fotossíntese a gente vai ter oxigênio e a gente ainda acha que pode cortar todas as matas, que não tem importância. O importante mesmo é o dinheiro e o poder. Eu quero saber onde que vão arranjar oxigênio, só isso, né? Então é isso daí, a aprendizagem básica é a sensação, lembrando que ainda não é uma sensação definida, é primária. No reino animal, a gente tem tudo que tinha para trás, tem que ter. Tudo que tinha para trás a gente tem. Já tem tudo. Só que a gente está aperfeiçoando esse tudo. Mas o principal aprendizado desse princípio inteligente é o instinto, que vai favorecer agora a sobrevivência, porque agora ele pode se deslocar. Se ele tem que se deslocar tanto para se alimentar, para se manter, ele tem que ter um instinto, ele vai ter que ter algo que o defenda. Então, o principal aprendizado é o instinto, que vai dar a ele a questão da sobrevivência, a procriação e a vida em bando. Olha que interessante, tudo isso faz parte do instinto. Ele vai viver em bando para se proteger. Ele vai viver em bando para ele poder se alimentar. Ele vai viver em bando para poder se procriar e se manter. Olha que interessante. Tudo isso com instinto. E aí que começa, né, no animal, no reino animal, diante de um perigo, ele só tem duas alternativas. Vocês sabem qual é? Luta ou fuga. E dentro do nosso organismo também tem um sistema chamado sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, que organiza todas as nossas vísceras, que ele funciona mais ou menos dentro desse princípio, mais ou menos, tá? O sistema nervoso autônomo tem a parte simpática e parasimpática. Não é que o parasimpático é antipático, não, ele é bem simpático até, tá? Bem legal, até melhor do que o simpático. Mas o simpático bota a gente para lutar, né, para ir. E o parasimpático deixa a gente zen. E a gente também faz assim, quando a gente está estressado, qual o sistema que vocês acham que entra? É o simpático.
E aí a gente pode ficar hipertenso, o colesterol vai subir, a gente pode ter problema cardíaco, vai ter dores musculares, uns vão ter enxaqueca, cada um vai ter uma coisa qualquer aí, cada um tem um calcanhar de Aquiles. Então, mais tarde, isso ainda está dentro de nós também. Mas nos animais, ele está aprendendo os instintos. E diante do perigo, o animal, ele vai ter uma reação de luta ou fuga. Imagina aquele coelhinho ali que está olhando para aquele tigre. É que eles são domesticados, mas se eles não fossem, o que o coelhinho ia fazer? Esse cara é muito forte, muito grande, ó. Agora, se fosse um animalzinho pequeno, o que ele ia fazer? Ele ia lutar. Ele ia tentar expulsar aquele outro bichinho dali. Não é assim? E a gente também no mundo não é assim? Quando é alguém que intimida a gente. E quando não é alguém que intimida a gente passa a intimidar os outros. Olha que feio. Isso é que é feio no ser humano, porque o animal faz isso por instinto de sobrevivência. E nós precisamos disso para sobreviver? Não, porque a gente tem a inteligência, ou deveria ter a inteligência. Por isso que se diz que a astúcia não é inteligência, porque na astúcia você age ainda como uma fera, mas é uma fera polida, é uma fera social. A astúcia nada mais é do que isso, é passar a perna. É agir com uma violência velada, agir com uma violência polida, mas violência é. E eu falo isso porque o nosso país é o rei da astúcia, não é assim? A lei do Gerson é a lei da astúcia. O que a gente tem que parar de agir dessa forma. O ser humano tem que parar de ser violento diante das diferenças da vida. Jesus ensinou muito isso pra gente o tempo todo. A gente não quer as diferenças, mas a gente está vendo aqui que se não fossem as diferenças, a gente evoluiria. As diferenças são primordiais para a evolução. Mas a gente acha que quando alguém não concorda com um ponto de vista nosso, que a gente tem que anular o outro, para que a nossa posição possa ser aceita e respeitada. Isso é muito egóico, né? Precisar ser respeitado. Nós é que temos que nos respeitar e respeitar os outros. Mas ali o principal assunto era esse. E aí depois disso tudo, que eu costumo brincar quando eu tinha meus bichinhos lá em casa, que agora todos já partiram, já viraram estrelinha, né? Eu falava assim para as minhas cadelinhas: vocês não tenham pressa de entrar no reino nominal, porque enquanto vocês estão aqui eu estou dando tudo, mas depois é boleto para pagar, é o dia inteiro trabalhando, problema. Enquanto vocês estão aí, a gente está pagando a ração, está pagando o abrigo, as roupinhas, está tudo sério, né? Tudo certo. Eu brincava, elas ficavam assim olhando, o que será que ela está querendo dizer para mim com isso, né? Eu brincando. Hein? Estou te preparando. Já estou te contando que a segunda fase não é muito boa. Essa daqui é beleza, a gente serve vocês 24 horas, mas a outra não é bem assim. No reino nominal, a gente então, depois, com todas aquelas informações para trás, elas vão ser elaboradas, porque elas não ficam esquecidas, elas não ficam. Tanto que a gente viu a irritabilidade pela sensibilidade, a sensibilidade pela percepção, a percepção pelo raciocínio. É tudo, foi um tronco só que foi fazendo o quê? Foi evoluindo. Então a gente vê que não perdeu para trás, a gente ampliou um horizonte. E é engraçado a gente ver que a gente precisa ampliar os horizontes, mas se alguém colocar alguma caraminhola na nossa vida, botar alguma outra teoria, a gente não quer de vida, já viu isso também? Nada de coisa nova, porque senão a gente sai da nossa zona de conforto, e aí saiu da zona de conforto é problema, não é assim? Engraçado, né? Mas a vida para fluir, ela tem que ser assim. A gente quer uma vida melhor com padrões velhos. Como assim? O padrão velho te levou até onde você está. Se você quer chegar até lá, você tem que mudar o padrão. Né? No reino nominal, principal aquisição nossa é o pensamento, é a razão. E com isso vem o livre-arbítrio. Eu ganho a razão me permite fazer escolhas, porque a minha consciência desabrocha dentro de uma dimensão dual. Precisa que seja dessa forma, dualista. Por quê? Porque eu preciso entender que eu sou eu, a Edith é a Edith e a Márcia é a Márcia.
Foi assim. Só que a gente pegou e hipertrofiou isso demais. Foi aí que tudo isso transformou-se em egoísmo. Era preciso coisas diferentes para entender que somos diferentes e só assim a gente poderia individualizar, né? Porque se eu não soubesse que eu sou eu e você é você, a gente tinha se individualizado? Não, eu não sabia disso, como é que eu ia poder me individualizar? Individualizar é ter consciência de si próprio e saber que você é você e o outro é o outro. Então, a nossa consciência inicial é uma consciência de dualidade. A gente desperta no mundo material e todo o nosso conhecimento é feito dentro dessa dimensão dualística. Então, aqui a gente tem dia, qual o contrário de dia? Noite. A gente tem o claro, qual o contrário de claro? Escuro. A gente tem o alto, qual o contrário de alto? Baixo. Mas ao invés da gente fazer isso só para individualizar, a gente se agarra nessa informação, fica agarrado, e aí gera o individualismo, que é diferente de ser individual. O individualismo, eu estou hipertrofiando uma questão. E aí surge o que também na gente? Um forte sentimento de orgulho e de egoísmo. Eu sou eu, você é você, então cada um por si, Deus para todos, mais ou menos isso. Eu sou mais importante que a Simone. A gente começa a criar essas idealizações. A gente começa a acreditar nisso. Começa a viver dessa forma. É aí que nasce o nosso problema. Não é porque a consciência desperta para numa dimensão de dualidade que ela é perversa, ela é ruim. O ruim é se manter dentro disso. Isso é que é ruim. A questão é que eu faço isso, né? Só faço isso, só ajo desta forma. Entre eu e você, claro que se a gente é orgulhoso e egoísta, quem a gente vai preferir? A gente pode até não contar para ninguém, mas a gente vai preferir a gente. E é por causa desse individualismo tão profundo que a gente está vivendo, a gente está passando por essas diferenças climáticas. Por quê? Cada um pensando em si, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso sobreviver. Destrói o planeta todo, não tem problema. Ele não pensa, ele pensa como eu, mas ele não pensa somando eu e tu, nós. Porque nós moramos nessa casa que se chama planeta. A minha nacionalidade é brasileira, mas se o planeta Terra acabar, e daí? Né? E daí nada, né, Ney? Daí nada, né? O Brasil vai junto, eu não sei se vocês sabem. Caso o planeta Terra acabe, o Brasil vai junto, a Europa vai junto, vai tudo, é um pacote. Já era tudo. Então entendam, não dá para pensar assim, mas o que tem eu jogar um papel na rua? Mas se eu posso jogar, ela pode jogar, o outro pode jogar, daqui a pouco o mundo. É isso aí que a gente está vendo, é uma lixeira. E aí é por causa desse individualismo hipertrofiado, que nem sei como é que se fala individualismo, estou hipertrofiado, né? Porque já é uma coisa por si só hipertrofiada, que a gente está vivendo esses conflitos todos, são as guerras, uns querem ser mais importantes que o outro, um mata não sei quantos mil pessoas por causa de um pedacinho de terra, gente. E no entanto, nos foi dado o quê? A capacidade de inteligência. Mas a gente destrói tudo e a gente ainda acha que nós somos os seres racionais. Ao que parece, ultimamente, a gente está mais para irracional do que racional. Né? Mas com a liberdade de escolher, também vai estar inserida as responsabilidades morais, porque ninguém pode fazer escolha e não pode responder por elas. A partir do momento em que eu tenho o direito de fazer uma escolha, eu tenho a obrigação de responder pelas minhas escolhas. É aí que vai surgindo os ciclos reencarnatórios de dor, porque as minhas escolhas são embasadas dentro do meu orgulho e do meu egoísmo, que só quero pensar no meu bem-estar e dane-se o próximo, e dane-se a humanidade. E nasce a dor na nossa consciência. Quer dizer, dor a gente já passou pelo próprio desgaste físico, mas agora a gente vai viver as dores morais. Acrescida a dor material, que é a dor do próprio desgaste, a gente aumentou o nosso processo de dor, a gente colocou as dores morais também, e a gente se diz inteligente.
né? Mas diz lá, os que estudam, que o nosso próximo reino, que eu não vou saber falar sobre ele, eu sinto muito porque eu não estou nele, então não é algo que eu estou, eu já passei, eu não estou e nem passei. Dizem que a grande característica é a intuição e o pensamento de síntese, então a gente vai sair dessa consciência egóica, já se sabe disso, e nem assim a gente não toma jeito, vai sair disso. Isso aqui é uma outra história, mas é só para a gente ficar registrado isso, que no pensamento de síntese a gente vai ter que abandonar, para a gente viver dentro desse pensamento, a gente tem que começar a abandonar o orgulho e o egoísmo, porque senão a gente não consegue completar uma síntese de pensamento, uma síntese de vida. A moral é toda síntese, as leis de Deus são todas em síntese. Então entenda, só tem um caminho, tá vendo? Só tem um caminho, é a gente ir para lá. Mas, no entanto, por que a gente está insistindo em andar para cá? Eu não entendo isso, né? Mas a gente faz isso. Não tem outro caminho, mas a gente procura outro caminho. Foi?